Qual é a palavra do Senhor? Livro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Glória a Jesus. Números, capítulo 27, todos acharam? Amém? Amém. Diz assim na palavra do Senhor: E chegaram as filhas de Zelofaede, filho de Réfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noá, Hogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofaede falam retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Glória a Deus. Santo Deus de poder e graça, Pai, aqui foi lida a Tua palavra, Santo Deus. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, oh Deus, como canal de bênção nesta noite para a Tua igreja. Que seja o Teu Espírito Santo se apodere de mim, que seja o Teu Espírito Santo ministrando a Tua palavra esta noite, Pai. Para todos que aqui estão, dá-nos o entendimento, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos revelar através da Tua palavra. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que foi lida conta um episódio do povo de Israel que me chamou a minha atenção quando eu li essa passagem. Aleluia. Nós vemos aqui a história de 5 filhas de um homem chamado Zelofaede. Esse homem, Zelofaede, ele era filho de Réfer, filho de Gileade, ou seja, ele era da sequência do povo de Israel. Aquele povo que saiu lá do Egito, que Deus trouxe com mão forte, mão poderosa. Aquele povo que Deus abriu o Mar Vermelho e disse que eles tomariam posse de uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Ele era desse povo. Louvado seja Deus. Mas o que acontece? Esse homem chamado Zelofaede tinha 5 filhas. Ele não tinha nenhum filho homem. Eram 5 filhas que ele tinha. E Deus, no capítulo 26, ele mandou que Moisés chamasse todos os israelitas para fazer a divisão das terras que seriam herdadas por cada tribo. Então Deus falou para Moisés: chame todos. E Deus então começou a usar Moisés para
fazer essa distribuição. Como é que foi feita? Foi feita por sorteios. E os chefes de cada família estavam representando então as suas famílias para que fosse então feita a separação. Quem ficaria com qual terra? E Deus falou para Moisés: aqueles que tiverem mais pessoas na família recebem mais terras. Quem tiver menos, recebe menos terras. Então foram chamados todos para esse sorteio e para a distribuição das terras. Mas como é que era feito? Os homens que representavam as famílias estavam ali então representando a parte que seria então distribuída. Entenderam? Então, apenas os homens, que eram os chefes da cada família, é que foram chamados para essa divisão. Então era assim que aconteceu. Aleluia. Só que esse homem que nós acabamos de mencionar, chamado Zelofaede, ele não deixou filhos, deixou só filhas. Então não havia homens ali representando aquela família. Elas não foram chamadas para essa divisão das terras. Isso é o que aconteceu na passagem que nós lemos. Bom, para que entendamos, o que estava acontecendo então? Elas acharam que não era justo. Mas por que elas não teriam direito? Elas estavam entre todo o povo que saiu do Egito. Entre todo o povo, ela fazia parte daquele povo também, que saiu do Egito em direção à terra prometida. Então por que elas não iam receber? Elas não achavam aquilo justo. Por isso então elas foram diante de Moisés para falar: Moisés, o nosso pai, Zelofaede, ele era filho de Éfer. Éfer tinha outros filhos, além de Zelofaede. Os outros filhos tiveram filhos, e eles estão recebendo. Só que nós fazemos parte de uma família onde não tem homens. Ele gerou só mulheres, 5 mulheres. E não é justo, Moisés, que a gente não receba nada, nenhuma parte nessa herança. Agora entenda, Deus, quando ele fez a promessa, ele disse que o seu povo receberia, certo? Aleluia. Todo o povo teria, então, o direito de receber essa terra que mana leite e mel, e elas faziam parte do povo. Então elas falaram: Moisés, isso não está certo. Aleluia. E elas chegaram para Moisés e falaram: nosso pai, ele morreu no deserto. E aí, vamos relembrar, como aconteceu. O povo que estava no deserto, eles viram grandes milagres, mas eles começaram a murmurar. Quando Deus, através de Moisés, permitiu que eles tivessem noção daquilo que eles iam tomar posse, Moisés mandou 12 espias. 10 vieram falando assim: olha, essa terra é muito boa. Realmente Deus falou aqui que era uma terra que mana leite e mel, e é mesmo. Eles trouxeram uvas que não conseguia trazer um homem só, aquele cacho. Era muito grande, era muita coisa. Era muito abençoada aquela terra. Realmente o que Deus falou era realmente verdade. Aquela terra era maravilhosa. Mas eles falaram: olha, tem muito gigante. Ela é boa, mas tem muito gigante. Nós não temos como tomar posse dessa terra. 10 tiveram essa visão da dificuldade, do problema. 2, Josué e Caleb, falaram: olha, Deus prometeu. E o que Ele promete, Ele cumpre. Nós vamos tomar posse. Aleluia. Não importa quem está lá. Deus nos disse que essa terra é nossa. Então a gente vai amassar esse pão. Foi o que eles falaram. Eles tiveram a visão da promessa. Aleluia. Mas aqueles que ficavam murmurando, falaram: não é possível, é melhor a gente voltar para o Egito. E aquele povo vivia murmurando. Não foi só esse momento. Eles murmuravam porque não tinha água. Deus falou para Moisés: olha, fere a rocha. Saiu água da rocha. Eles murmuraram porque não tinha comida. Deus mandou o quê? Maná do céu.
E eles se fartavam de maná. Eles reclamaram porque era só maná, já estavam enjoados de maná. Deus mandou codornizes. E assim eles viviam murmurando, viviam reclamando, viviam murmurando contra Deus. Aleluia. Na sexta-feira, a missionária ela lançou um desafio, né? Ela lançou o desafio e nós passamos uma semana sem reclamar de nada, não reclama de nada. Pisou no teu pé, glória a Deus, não tem problema, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O patrão falou alto, Senhor, me dá graça, glória a Deus, está tudo certo. Não reclama, não murmura. Uma semana, glória a Deus. Ela até deu um exemplo, né? O marido deixou a toalha em cima da cama, aleluia, pega a toalha, pega no varal e fala, Deus abençoa o meu esposo. Não reclama. Uma semana sem reclamar, sem murmurar. Mas faz essa experiência você também. Fica aí uma semana sem reclamar de nada, sem murmurar de nada. Glória a Deus, glória a Deus. Você vai ver que bênção que vai ser a tua semana. Que paz que vai ser no teu lar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E esse povo murmurava, a ponto que Deus disse para Moisés que aqueles murmuradores, eles não iriam tomar posse da terra que ele prometeu. Está lá em Números, capítulo 14, versículos 27 até o 30. Deus aqui falou dessa forma para Moisés. Deus disse assim, no versículo 27 até o 30, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Deus falou, olha, todos de 20 anos para cima, eu vou exterminar. Por quê? Porque ficavam murmurando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E os pais dessas 5 moças, era um deles, que morreu no deserto. Então elas falaram isso para Moisés. No versículo que nós lemos aqui, nosso pai morreu no deserto. Mas ele não estava na congregação dos que congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá. O que é isso, né? Essa congregação de Corá, a que ela está se referindo, foram alguns que se rebelaram contra Moisés. Foram Corá, Datã e Abirão. Eles contenderam contra Moisés. E essa contenda, Deus entendeu que não era só contra Moisés, não. Era contra o próprio Senhor. Lá em Números 16 e o versículo 3, nós vemos essa passagem. Diz assim, e congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, demais pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Eles se rebelaram, não aceitando a liderança de Moisés, que Deus tinha estabelecido. E eles falaram, Moisés, você e nós estamos no mesmo nível, não? Você não é mais santo do que nós? Todos aqui são santos. Então você não tem que falar o que a gente tem que fazer, ou o que a gente não tem que fazer, não. Por que você está se elevando sobre nós? Se rebelaram. Mas entenda, Deus determinou a liderança de Moisés sobre aquele povo. Aleluia. Moisés não estava fazendo a sua vontade, ele estava fazendo a vontade de Deus. Aquelas leis que ele trouxe para o povo não veio da mente dele ou da vontade dele. Foram leis que o próprio Deus determinou.
aleluia, com a sua própria mão, aleluia, glória a Deus, e eles estão então cumprindo aquilo que Deus determinou. Então Deus disse, aleluia, que aquela rebelião não era só contra Moisés, era contra o próprio Deus, e eles foram exterminados, a terra se abriu e eles foram engolidos, vivos, aleluia. Então aqui nós vemos também que Deus, Ele estabelece lideranças, Ele estabelece lideranças, aleluia, glórias. E essas lideranças que Deus estabelece, entenda, não é pela vontade da pessoa, não é para a pessoa se elevar sobre as outras. Pelo contrário, Jesus, Ele disse que aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Então, aqueles que Deus determina para estar em liderança, Ele está falando, olha, você vai servir. Eu te chamei para você servo, para você ser servo de todos. Glórias a Deus. Oh, louvado seja Deus. Então entenda, aqueles que Deus chamou para fazer um papel de liderança, eles merecem o respeito de todos. Aleluia. Não murmure contra os seus líderes, não reclame contra a sua liderança. Aleluia. Se o pastor, aqueles que Deus determinou para ser líder, chegar e falar, olha, eu quero agora propor para a igreja um jejum de 21 dias. 21 dias? Eu 21 dias sem comer, reclamando, murmurando. Peraí, se ele está trazendo esse propósito, é porque veio de Deus. Deus falou para ele que esse era o desejo de Deus para a sua igreja. Aleluia. O que ele está manifestando é a vontade de Deus para a igreja. Então aquilo que ele fala, aquilo que ele traz para a igreja realizar, aleluia, é Deus que está orientando. Ele está debaixo da orientação de Deus. Glórias a Deus. E aquilo que Deus revela para ele, ele precisa revelar, porque senão vai vir também sobre ele. Aleluia. Aquilo que Deus falou, olha, eu te mandei e você não fez. Aleluia. Glórias a Deus. Então ele está fazendo a vontade de Deus. Tudo aquilo que é trazido da liderança. Aleluia. Eu falei pastor, mas pode ser a liderança, por exemplo, dos adolescentes. Pode ser a liderança do grupo das irmãs. Enfim, aqueles que Deus determinou para liderar a sua igreja, seja em qualquer área, aleluia, eles merecem o respeito de todos. Glórias a Deus. E aqueles, Datã, Coré, Abiralão, que foram assim tão rebeldes contra o Senhor, eles morreram pela desobediência e pela rebeldia. Mas elas falaram, olha, o nosso pai, ele não fazia parte dessa congregação de Corá. Ou seja, elas não estavam na maldição daqueles que praticaram aquelas coisas. Não estavam debaixo daquela maldição. Elas falaram assim, o nosso pai morreu pelo seu próprio pecado. Morreu porque murmurou, assim como os outros murmuraram contra o Senhor. E o Senhor então eliminou a todos naquele deserto. Glória a Deus. Mas ele não teve filhos. Mas por que se tiraria? Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porque ele não teve filhos. Então dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Nós vemos aqui algo também que eu quero trazer para a nossa meditação, né? Nós falamos de liderança na igreja, mas Deus também determinou liderança no lar. Deus determinou liderança no trabalho. Deus determinou liderança no país. Deus determinou lideranças. Nós temos que orar por todos os líderes, em qualquer área, em qualquer esfera. Verdade, aleluia, glória a Deus. Ainda que saibamos ou imaginemos que aqueles que estão na liderança não são servos de Deus, não fazem aquilo que Deus determina. Ore ainda mais por eles, ainda mais. Coloque a oração para que Deus abra a mente deles, para que Deus faça quebrantar o seu coração endurecido, para que Deus revele o que é o certo, para que eles pratiquem aquilo que está certo. Por quê? Porque quando existe paz na nação, no trabalho, no lar, você também tem paz. Então, ore, apresente eles. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele determinou, por exemplo, no lar, que o homem, ele é o cabeça. Isso foi Deus que determinou.
Então, o homem, ele deve assumir essa posição também de líder no seu lar. Ele deve assumir essa posição. Aleluia. Ele deve ser o provedor do seu lar. Ele deve ser o responsável pela segurança, por vigiar. Ele deve ser o responsável por cuidar, por proteger, por solucionar os problemas que aparecem. Ele foi colocado por Deus como líder. Ele é o responsável. Então, o homem, todos nós, que Deus colocou como líder do seu lar, precisam estar alicerçados na vontade de Deus, para que o Senhor ajude. Senhor, me ajuda. Eu quero ser um líder no meu lar, segundo a tua vontade e o teu propósito. Eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom marido. Glórias a Deus. Eu quero fazer o que te honra e o que te agrada. E Deus estabeleceu a mulher como ajudadora. Deus estabeleceu a mulher para auxiliar o homem nessa missão. Então Deus fez assim. Glórias. Então a mulher, ela também precisa tratar o seu marido também com respeito. Aleluia. Para que o lar seja um lar de paz. Amém. Tem alguns versículos na Bíblia que diz sobre isso, né? Sobre o homem ter cuidado do seu lar. Lá em 1 Timóteo 5, versículo 8, Deus fala assim, 1 Timóteo 5, versículo 8, que se o homem não tem cuidado da sua casa, principalmente da sua família, ele negou a fé. E ele é pior do que o infiel, ele é pior do que o descrente. Aleluia. Então nós, homens, precisamos nos dedicar à nossa família. Glórias a Deus. E a mulher, aleluia, também fala em Provérbios sobre que ela também precisa ser compreensiva, ela também precisa ajudar. Olha o que fala em Provérbios 27 e o versículo 15. Diz assim: gotejar contínuo em dia de chuva e a mulher contenciosa são semelhantes. Aleluia. Já viu um dia, imagina um dia de chuva, pensa que tem uma goteira, uma goteira. E aí você coloca ali um balde para conter aquela goteira. E aí você quer dormir, está lá. Irrita, não irrita? Ele está falando isso aí, e uma mulher que fica no... né? São semelhantes. Oh, Deus Santo. Glória a Deus. Olha em Provérbios 25, versículo 24. Olha o que fala também a palavra. Provérbios 25, versículo 24. É melhor morar só num canto do telhado do que com uma mulher briguenta numa casa grande. Uma casa grande. Olha só. Né? Mas então o que a palavra está dizendo? Não murmure, não reclame. Tenha paz na sua casa. Glória a Deus. Então Deus, ele estabeleceu dessa forma, né? Como deve ser a convivência. Mas e aquela casa onde não tem o marido, o homem, o provedor, né? Minha mãe, ela ficou viúva. Eu e minha irmã éramos pequenos, éramos crianças. Ela assumiu o papel de mãe e de pai do lar. E muitos passam por isso, né? Muitas mulheres precisam assumir o papel duplo de mãe e de pai. Não é? Isso acontece em muitas situações. Nessas situações, Deus então estabelece a mulher como líder. Nessas situações, glórias a Deus. Deus também vai conduzir ela para seguir aquilo que Deus quer que ela faça, para que aquele lar prospere. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Então existem situações assim. Nesse exemplo que nós trouxemos, assim como Deus estabeleceu homens como líder do seu lar, Ele determinou, né, que os homens seriam os chefes das famílias. Por isso Ele pediu para que Moisés chamasse os homens. E naquela casa que não tem homens? Tinham 5 mulheres. Não tinha homem ali. Moisés, ele ficou sem saber o que fazer. O que ele fez então? Versículo 5 do capítulo 27 que nós lemos diz: E Moisés
levou a sua causa perante o Senhor. Amém. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos como agir, leve a sua causa perante o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade, Jesus. Eu lembro de uma passagem que Davi, ele tinha uma batalha onde ele precisava entrar com seus homens. Mas antes, ele pediu para Deus: Senhor, eu devo ir? O Senhor estará comigo nessa batalha? E Deus falou: vai. E aí ele foi com seus homens e Deus deu vitória. E depois aconteceu de novo uma outra batalha onde ele também foi chamado. Ele fez: Senhor, eu devo ir? Deus falou: não vá. E ele não foi. E é assim que nós devemos ser, agir. Glória a Deus. Muitas vezes situações parecidas, mas o que Deus quer que nós façamos são atitudes diferentes. Então, em todo tempo, pergunte ao Senhor: o que eu devo fazer? Já pensou se Moisés fosse arrogante e falasse: olha, a lei, ela é clara, é somente os homens, você não tem direito, pode ir embora. Se ele agisse assim, ele estaria contra algo que Deus queria que acontecesse naquele momento. Ele foi humilde. Outro propósito que nós, que servimos a Deus, devemos ter: humildade. Aleluia. Não ache que você está certo, não ache que você tem razão. Primeiro, busque ao Senhor. Senhor, nessa situação que eu te apresento, eu preciso que o Senhor me oriente. Seja humilde. Aleluia. E Deus vai te exaltar. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E Deus então falou para Moisés: olha, as filhas de Zelofaede estão certas. O que elas estão pedindo é justo. Glória a Glória a Deus. Deus. Mas aí nós podemos pensar assim: mas se é isso, por que Deus não falou antes que tinha que ser assim? Glória a Deus, né? Mas olha só, quando as coisas acontecem na minha e na tua vida, nós precisamos agir. E nós precisamos, muitas vezes, reagir. Muitas vezes nós temos que reagir. Aleluia. O que essas moças fizeram, essas 5 moças, elas reagiram diante de uma situação que elas entendiam que não era justa. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Isso traz para minha meditação, e peço também que traga para a sua meditação, que você reaja nas situações em que você está vendo que aquilo não é justo. Glórias a Deus. Primeiro, apresente ao Senhor, para saber se é da vontade dEle. Se aquilo que você está imaginando é o que Deus realmente entende que é o certo. Senhor, se for, Ele vai te dar paz no teu coração para você reagir. E se não for, Ele vai falar para você se aquietar. Verdade. Mas se for, então reaja. Não aceite as coisas que você acha, que você vê que não estão certas, e que Deus já testemunhou no teu coração que não é certo. Não aceite. Não aceite. Reaja. Glórias a Deus. Aleluia. Deus permitiu isso para mostrar para mim e para você que nós precisamos ter reações. Nós precisamos reagir. Aleluia. E também porque Moisés, ele não foi claro, aleluia, diante de Deus, daquilo que ele precisava saber, né? Ele não pediu detalhes. Aleluia. Agora, ele pediu detalhes. E Deus deu para ele detalhes da vontade dele. Aleluia. Então, quando nós estamos falando com Deus também, aleluia, se abra com Deus e fale com Ele e peça para Ele: Senhor, me esclarece, não fica com dúvidas na sua mente. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Muitas vezes nós achamos que já entendemos, mas espera aí, se tem alguma dúvida na tua mente, então você não entendeu. Você precisa que Deus te esclareça. E Deus agora esclareceu diante de Moisés aquilo que era a vontade dele. Deus falou claramente para ele, aleluia, que quando não houver filhos naquela casa, a herança ficará para as filhas. Agora Deus falou claramente. E Deus foi mais além. E se não houver filhas, então
passará para algum parente mais próximo. Deus foi dando agora detalhes da vontade dele. Glórias a Deus. Moisés não tinha pedido os detalhes. Agora que ele pediu, e agora que Deus respondeu para ele. Oh, louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o que Deus está falando para nós nesta noite? Glória a Deus. Não se conforme com as coisas que você está vendo que não estão certas. Em momento algum da tua vida. Lute por aquilo que você entende que é o certo. Lute. Aleluia. Glória a Deus. Meu filho não está sendo correto nas atitudes que ele está tendo. Meu filho está fazendo coisas que não agradam a Deus. Lute por aquela libertação do teu filho, daquela situação. Aleluia. Não aceite, não se conforme. Não fique passivo diante das coisas que você está vendo que não estão certas. Lute para que você alcance as bênçãos do Senhor na tua casa. Oh, Deus Santo e Poderoso. Assim como fizeram Josué e Caleb. Eles viram que aquilo que estava acontecendo não era correto. Aquilo que a maioria estava pensando de desistir não era o correto. Aleluia. Olha o que eles falaram em Números 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, glórias a Deus. Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de você, esteja então na direção dEle, fazendo aquilo que te agrada. Tudo o que Ele prometeu vai acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, glórias. Lute por aquilo que Deus já disse para você que é teu. Não desanime, não desista. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Glórias a Deus, porque Deus tem o melhor. Aleluia. Para mim e para você. Aleluia. Então não se conforme com qualquer coisa. Deus tem o melhor. Não é qualquer coisa que Ele tem para mim e a tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo e Poderoso, Pai amado, Deus querido, Senhor, nesse momento, Pai, nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que abra nossa mente, abra os nossos olhos para todas as situações, Senhor, que nós precisamos atravessar e que nós estamos vendo que aquilo não é correto, Pai. Nos orienta, Senhor, para que nós possamos ir ao encontro aquilo que o Senhor nos prometeu, que nós não vamos abrir mão de nada daquilo que o Senhor nos garantiu, daquilo que o Senhor nos prometeu, que nós não vamos abrir mão das nossas famílias, que nós não vamos abrir mão dos nossos sonhos, que nós não vamos abrir mão das coisas que o Senhor já disse, Pai, que será nosso, que nós possamos lutar e avançar, Pai, jamais retroceder, que nós possamos avançar em todo o tempo na Tua direção, Pai, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Aqui está o Teu povo que o Senhor parou para ouvir essa palavra, Deus, que essa palavra fique gravada na nossa mente, não nos esqueçamos, Pai, que o que o Senhor tem revelado nos nossos corações e a Tua vontade vai se cumprir. Abençoa o Teu povo, Pai, em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.